Desde a aurora da civilização, a Lua tem sido um farol de mistério, uma sentinela silenciosa em nosso céu noturno. Mas o que realmente se esconde em sua face craterada, sob seu manto de poeira cósmica? Seria apenas um deserto inerte? Ou há algo mais, algo que as agências espaciais como a NASA deliberadamente silenciaram por décadas? Imagine por um instante que cada formação lunar, cada anomalia registrada por telescópios e sondas, não é meramente um acidente geológico, mas um indício, um fragmento de uma verdade monumental. E se a narrativa oficial sobre a exploração lunar fosse apenas uma versão cuidadosamente filtrada, uma cortina de fumaça para ocultar descobertas que redefiniriam nossa compreensão cósmica? Este não é um vídeo comum. É uma investigação profunda, uma busca implacável pelas sombras da exploração lunar, onde imagens enigmáticas, relatos contraditórios e a intrigante ausência de missões tripuladas recentes pintam um quadro muito diferente do que nos foi ensinado. Mergulharemos em arquivos desclassificados, analisaremos testemunhos de insiders e confrontaremos as lacunas na história oficial. Prepare-se para questionar cada pedra lunar, cada foto cuidadosamente selecionada, pois o que estamos prestes a desvelar pode desafiar tudo o que pensávamos saber sobre nosso satélite natural. A verdade está lá fora, ou melhor, acima de nós, esperando para ser revelada. Você está pronto para encará-la? A jornada para desvendar esses mistérios nos leva a revisitar as imagens mais icônicas da exploração lunar, mas sob uma nova ótica. Ao longo das décadas, pesquisadores independentes e astrônomos amadores têm apontado para anomalias visuais que desafiam explicações convencionais. Em fotografias oficiais, acessíveis ao público, é possível discernir o que alguns interpretam como estruturas com padrões geométricos incomuns, linhas perfeitamente retas e até mesmo formações que parecem projetar sombras de maneira artificial. Seriam meras ilusões de ótica ou estamos diante de evidências de uma presença não natural em nosso satélite? Há relatos de luzes piscando e objetos em movimento rápido observados na superfície lunar por diversos observadores. Fenômenos que a ciência oficial rotula de fenômenos lunares transitórios, frequentemente atribuídos a impactos de meteoroides ou gases liberados. Contudo, a persistência e a natureza repetitiva de alguns desses avistamentos levantam sérias questões sobre a simplicidade de tais explicações. A complexidade desses segredos se aprofunda quando consideramos os testemunhos de indivíduos que trabalharam nos bastidores do programa espacial. Embora muitos permaneçam anônimos, por medo de represálias ou descrédito, alguns ex-funcionários e cientistas têm se manifestado, descrevendo a existência de protocolos rigorosos de censura e a manipulação de dados. Eles sugerem que determinadas descobertas foram classificadas como ultra-secretas, impedindo que o público tivesse acesso a informações que poderiam alterar radicalmente nossa visão do universo. Arquivos desclassificados, embora editados e incompletos, por vezes contêm menções oblíquas a observações não identificadas ou anomalias de superfície que parecem corroborar essas alegações. A ausência de missões tripuladas à Lua desde a era Apollo, apesar dos avanços tecnológicos, é outro ponto de interrogação crucial. Se a Lua é apenas uma rocha estéril, por que o súbito e prolongado silêncio humano, especialmente com o interesse crescente em exploração espacial? Para muitos, essa pausa não é acidental, mas uma consequência direta de algo que foi encontrado lá, algo que exigiu uma reavaliação estratégica ou talvez um silenciamento deliberado para evitar pânico ou questionamentos em massa. As teorias se multiplicam, apontando para a possibilidade de bases ocultas
resquícios de civilizações antigas ou até mesmo instalações ativas, mantidas em segredo para além da nossa compreensão imediata. Adentramos agora em alguns dos casos mais intrigantes, que têm alimentado o debate por décadas. Um exemplo frequentemente citado é o da chamada Torre de Blair, uma estrutura alongada e de proporções gigantescas, visível em algumas fotos da Apollo, que desafia qualquer explicação geológica natural. Ou as enigmáticas formações dentro da cratera Aristarchus, onde flashes de luz e mudanças de coloração foram documentados repetidamente, sugerindo uma atividade interna, ou, para alguns, a presença de instalações que emanam energia. Estas não são apenas especulações, são observações que, quando confrontadas com o silêncio oficial, adquirem um peso perturbador. A narrativa predominante é de que a Lua é um corpo celeste geologicamente morto, sem atmosfera, sem água líquida e, portanto, sem vida ou atividade significativa. No entanto, as evidências visuais e os relatos dispersos pintam um quadro muito mais dinâmico e complexo. A grande questão que emerge é: por que o segredo? Qual seria a motivação para tamanha ocultação, se de fato houver algo a ser escondido? As teorias variam desde a proteção contra um pânico global, caso a humanidade descobrisse uma inteligência não terrestre, até a salvaguarda de tecnologias avançadas que poderiam ter sido encontradas e que seriam de valor estratégico incalculável para uma única nação. Há quem sugira que o conhecimento de uma presença alienígena na Lua poderia desestabilizar as fundações de nossas crenças religiosas e científicas, forçando uma reavaliação completa de nossa posição no universo. Talvez a verdade seja tão monumental que a própria humanidade ainda não esteja pronta para assimilá-la. O que é certo é que o silêncio prolongado e a falta de transparência apenas alimentam a chama da especulação e da desconfiança. As ausências nas missões recentes, a edição cuidadosa de imagens e os relatos contraditórios não parecem ser meras coincidências. Eles formam um padrão, um mosaico de indícios que apontam para uma história muito maior e mais complexa do que nos foi permitido conhecer até agora. Uma história que desafia a nossa percepção da realidade e do nosso próprio lugar no cosmos. É uma confrontação com a possibilidade de que não estamos sozinhos e que essa revelação está mais próxima do que imaginamos, talvez logo acima de nós. Assim, retornamos à nossa questão inicial. O que realmente se esconde em cada cratera da Lua? O que este vídeo propõe não é uma resposta definitiva, mas um convite à reflexão crítica, ao questionamento das narrativas estabelecidas. A cada imagem analisada, a cada relato desenterrado, a convicção de que a Lua é muito mais do que um deserto inerte se fortalece. As sombras da exploração lunar, outrora percebidas como meras variações de luz e escuridão, revelam-se agora como véus que podem estar encobrindo segredos de proporções cósmicas. Não se trata de uma fantasia distante, mas de uma possibilidade tangível, apoiada por evidências que, embora fragmentadas, se somam para formar um quadro perturbador. A ausência de missões tripuladas recentes, os fenômenos inexplicáveis registrados ao longo das décadas e os testemunhos de insiders não podem ser simplesmente ignorados como coincidências ou erros de percepção. Eles são pontos de interrogação gigantescos pairando sobre a história oficial, exigindo respostas que transcendem as explicações convencionais. Este é o momento de confrontar a possibilidade de que o nosso satélite natural seja um repositório de conhecimentos, tecnologias ou até mesmo vida que desafia tudo o que pensávamos saber sobre o universo e o nosso lugar nele. A verdade, por mais desconfortável que seja, tem o poder de nos libertar de preconceitos e expandir nossa compreensão. O mistério lunar, portanto,
não é um capítulo fechado da história humana, mas uma página em constante escrita, esperando que novas gerações de exploradores e pensadores desvendem seus enigmas. Cada nova imagem de alta resolução, cada avanço tecnológico em observação espacial, nos aproxima um pouco mais de desvendar o que realmente acontece lá em cima. Prepare-se para continuar questionando, para olhar para o céu noturno com novos olhos, pois a verdade pode estar mais próxima do que imaginamos. E se em cada cratera, em cada sombra lunar, houver um segredo esperando para ser desvelado, desafiando tudo o que nos foi ensinado, a jornada para a verdade continua, e ela começa com a sua própria curiosidade. O que você fará com essa informação? O que você ousará acreditar? O véu azul escuro da noite sempre foi um espelho para a alma humana, um vasto oceano onde a mente buscava respostas e o coração a poesia. Muito antes de nossos telescópios perfurarem a escuridão, antes que a luz elétrica ofuscasse a glória celestial, nossos ancestrais erguiam os olhos para o firmamento com um misto de reverência e temor. A lua, em particular, com sua dança cíclica e seu semblante imutável, era mais do que um mero satélite. Era uma divindade, um oráculo, um cronista silencioso de eras esquecidas. Num tempo em que a luz das estrelas perfurava o manto noturno, sem a interferência das cidades, quando os calendários eram ditados pelas fases lunares e as lendas nasciam da observação atenta do cosmos, algo se gravou na psique coletiva da humanidade. Há sussurros, ecos de uma sabedoria ancestral que sugerem que o que vemos hoje é apenas a superfície de uma tapeçaria infinitamente mais complexa. Cada cratera lunar, cada sombra projetada em sua face pálida, pode não ser apenas uma cicatriz cósmica, mas um hieróglifo, um portal para um passado que desafia a nossa compreensão atual. Esta jornada não é apenas sobre desvendar fatos ou reescrever a história. É um convite para sentir o impacto emocional e cultural de uma verdade que, uma vez revelada, pode ressoar através das gerações, alterando para sempre a forma como percebemos nosso lugar no universo. Prepare-se para uma imersão profunda, pois os segredos que aguardam nas profundezas do tempo e do espaço não são meras curiosidades, mas chaves para uma transformação interna, desafiando tudo o que nos foi ensinado e abrindo caminho para uma nova era de compreensão. À medida que nos preparamos para desvendar essas camadas de tempo e mistério, este vídeo não é apenas uma jornada para ser assistida, mas uma experiência para ser vivida. Convidamos você a não ser apenas um espectador, mas um participante ativo. Quais são as verdades que moldaram sua própria percepção do mundo? Que histórias pessoais ou crenças você carrega que ressoam com a busca por um entendimento mais profundo? Compartilhe suas reflexões conosco e com a nossa crescente comunidade. Suas perspectivas são valiosas e enriquecem esta tapeçaria coletiva de descobertas, tornando cada revelação ainda mais significativa. Juntos, vamos explorar o desconhecido e redefinir o que acreditamos ser possível. Aprofundando nossa jornada, confrontamos agora a complexa teia que separa a verdade da percepção, o fato da fé. À medida que nos aventuramos além dos limites do conhecido, a questão fundamental emerge. Como discernimos o genuíno do ilusório? A busca por um entendimento mais profundo frequentemente nos coloca diante de revelações que desafiam a lógica estabelecida, exigindo uma reavaliação constante de nossos parâmetros de prova. A doutora Elara Mendes, epistemóloga renomada, pondera sobre a natureza da evidência. Vivemos em uma era onde a informação é vasta, mas a verificação se torna um desafio crescente. O que um indivíduo percebe como uma verdade inquestionável pode ser para outro um mero engano ou uma construção narrativa.
A ciência exige replicação, evidências empíricas. A experiência pessoal, por outro lado, é subjetiva e, por vezes, irrefutável para quem a viveu. Essa dicotomia é o cerne de muitos dos mistérios que exploramos, onde o testemunho ocular colide com a ausência de dados concretos. Consideremos o caso dos chamados fenômenos de luz inexplicáveis, observados em regiões remotas do Brasil. Por décadas, relatos populares descreveram luzes dançantes no céu, atribuídas a lendas locais ou a visitas de outros mundos. Cientistas convencionais inicialmente descartaram tais relatos como ilusões ópticas ou fenômenos atmosféricos comuns. No entanto, o acúmulo de depoimentos consistentes e, mais recentemente, o surgimento de registros em vídeo de alta qualidade levaram alguns pesquisadores a reexaminar a questão com uma mente mais aberta. Essa mudança de paradigma não ocorre sem resistência. O doutor Ricardo Almeida, físico cético, argumenta: é crucial manter o rigor metodológico. O desejo humano de encontrar significado no desconhecido pode nos levar a preencher lacunas com explicações extraordinárias, quando a resposta pode ser, de fato, mais mundana. A ciência progride pela dúvida e pela refutação, não pela aceitação acrítica. Essa tensão entre a abertura para o novo e a necessidade de validação robusta é vital para o avanço do conhecimento. A ascensão das plataformas digitais amplificou tanto a busca por essas verdades ocultas quanto a proliferação de informações não verificadas. Hoje, qualquer um pode se tornar um investigador, compartilhando suas próprias revelações, o que, por um lado, democratiza o acesso e a participação, mas, por outro, exige uma capacidade crítica sem precedentes do espectador. Como navegamos nesse mar de dados, diferenciando o insight genuíno do ruído? A responsabilidade de cada um de nós, como parte dessa comunidade de exploradores, é questionar, investigar e, acima de tudo, manter a mente aberta, mas com um filtro analítico apurado. As verdades que moldam nossa percepção estão em constante evolução, e a jornada para compreendê-las é tão importante quanto as próprias descobertas. A jornada que compartilhamos nos revelou a imensa complexidade de navegar pelas correntes de informação que moldam nosso mundo. Vimos que, neste vasto oceano de dados, a bússola mais confiável é a nossa própria capacidade de discernimento. Não se trata apenas de absorver, mas de questionar, de perscrutar as entrelinhas e de buscar a essência por trás do ruído. A verdade, como um rio em constante fluxo, exige de nós uma mente ágil e um espírito investigador, sempre pronto a reavaliar e a aprender. Mas o conhecimento sem ação é apenas um vislumbre. Convidamos cada um de vocês a se tornar um farol nesta névoa. Antes de aceitar uma informação, questione: qual é a fonte? Que evidências a sustentam? Busque ativamente diferentes perspectivas, dialogue com respeito e fomente um ambiente onde a curiosidade prevaleça sobre a certeza dogmática. Em sua vida diária, isso pode significar verificar os fatos de uma notícia antes de compartilhá-la, ou simplesmente ouvir com atenção uma opinião divergente, buscando compreender e não apenas refutar. O poder de construir um futuro mais informado e resiliente reside em nossas mãos, na nossa coletiva busca pela clareza. Que esta jornada seja apenas o início de uma exploração contínua, onde cada pergunta nos aproxima de uma compreensão mais profunda. Mantenham a chama da curiosidade acesa, continuem a investigar e a desafiar o status quo, pois é nesse movimento perpétuo que a verdadeira sabedoria floresce. O caminho da descoberta é infinito e cada passo dado por você ilumina o de todos nós, pavimentando um amanhã onde o conhecimento é a nossa maior força.